Convidamos todos os presentes agora para mais este painel, o painel de encerramento do nosso seminário, com o tema Minutas de Resolução, CGPAR, e debaterá, a partir de agora, a defesa dos direitos dos empregados das empresas estatais federais. Para atuar como mediador deste painel, convidamos o presidente da ANAB, o senhor Reinaldo Fujimoto. Como convidado expositor nesse painel, convidamos o senhor William Mendes de Oliveira, diretor de Saúde e Rede de Atendimento da CACI. Para debater o tema, convidamos também a senhora Suzy Cristine da Costa, diretora da FENTEC, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos. E para completar o nosso último painel, convidamos também a senhora Fabiola Antesana, secretária de Energia da CNU, Confederação Nacional dos Urbanitários. E o senhor Dionísio Reis Siqueira, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e coordenador da Comissão de Empresa dos Empregados da Caixa Econômica Federal. Bom, passamos a palavra, então, ao senhor Reinaldo Fujimoto, que fará a mediação deste debate. Boa tarde, pessoal. Como eu coloquei no início, eu sou apenas aqui o intermediador. Então, acho que como a gente está atrasado já para nesse último painel, nós vamos correr aqui. Então, acho que já vou passar a palavra para o primeiro o expositor. E para tentar fazer um pouquinho mais o debate no final das apresentações, tá ok? Então, como eu disse, vamos começar, porque não temos que perder tempo mais. Obrigado, gente. Só fazendo uma parte, desculpa, Fuji, me pediram para lembrar as senhoras e os senhores do horário do check-out aqui do hotel, às 17 horas. Então, que todos possam ficar atentos a esse horário, tá bom? Muito bom. Convidamos o expositor William Mendes de Oliveira, diretor de Saúde e Rede de Atendimentos da CACI, para fazer a exposição. Boa tarde a todas e todos. Parabéns, mais uma vez, como todos que me antecederam, a esse importante encontro que a ANAB está promovendo. E o momento, ele é essa mesa, depois de todas as apresentações e debates fantásticos que tivemos, eu acho que a gente já começa com um processo de fechamento muito bom com esse documento que a gente está tirando, né? E, apesar do doutor, o advogado que falou um pouquinho sobre a resolução número 9 de 1996, no desenho que eu apresentei, que eu pensei aqui para falar um pouco com o nosso plenário e esses participantes, lutadores dessas nossas empresas públicas, ele é pequeno. Eu vou ler a resolução número 9 de 1996 para abrir um pouco da apresentação do que a gente quer falar com vocês. O presidente do Conselho de Coordenação e Controle das empresas estatais, em reunião realizada, é uma canetada, né? Em reunião realizada em 8 de outubro de 96, e considerando o disposto da medida provisória 1499, de outubro de 96, resolve, primeiro, estabelecer que os dirigentes das empresas públicas, sociedade de economia mista e suas controladas e quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, promovam alterações nos seus regulamentos internos de pessoal e planos de cargos e salários, ressalvando os direitos adquiridos de forma da legislação vigente, com vistas a, primeiro, limitar ao mínimo legal estabelecido na Constituição Federal, CLT
e demais normativos vigentes a concessão das seguintes vantagens: adicional de férias, remuneração de hora extra, adicional de sobreaviso, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, aviso prévio e gratificação natalina. Segundo, excluir dispositivos que estabeleçam: a. concessão de empréstimo pecuniário a qualquer título; b. incorporação à remuneração da gratificação de cargo em comissão ou função gratificada; c. concessão de licença-prêmio e abono assiduidade; d. concessão do gozo de férias em período superior a 30 dias por ano trabalhado; 3. transformar os anuênios em quinquênios, cujo valor máximo será de 5% do salário base do empregado, limitado ao teto de 7 quinquênios. 4. limitará 1% da folha salarial o impacto anual com as promoções por antiguidade e merecimento. 5. limitar a devolução da antecipação de férias em parcela única no mês subsequente ao do retorno de férias. 6. estabelecer, aqui ó, a volta, estabelecer que a participação da empresa no total dos gastos com custeio de planos de saúde, de seguro de vida e de outras vantagens assemelhadas oferecidas, não poderá exceder 50%. Parágrafo único. As demais vantagens incluídas em acordos coletivos de trabalho, ACT, divergentes do disposto neste artigo, deverão ser ajustadas quando da sua renovação. E aí tem mais alguns parágrafos falando sobre isso, o tempo de 90 dias, etc. Companheiros e companheiras, se a gente pegar o que essa resolução, essa canetada deu em 96, e ela já foi a resolução, e nós aqui da luta sabemos qual foi a consequência nos anos 90. Vários interlocutores falaram a respeito disso, né? Das consequências que sofremos. Nós aqui sobrevivemos, e as nossas empresas aos anos 90, e aí vem agora, e o cenário é muito parecido. A gente pega 2017, e eu quero chamar a atenção para o seguinte, para nós, independente de linhas políticas e ideológicas que temos, né? Pensando a unidade. Eu li esses dias um clássico de ficção famoso, do H.G. Wells, de 1898. E tem um filme, edição mais recente, que aterroriza bastante, Guerra dos Mundos, aquele dos marcianos invadindo a Terra para ocupar o nosso espaço, certo? O que a gente está vivendo é uma guerra. Se a gente não tiver claro que existe uma guerra, desde quando o ano passado foi dado um golpe de Estado e colocou-se em vigor um projeto que não foi aprovado pelo povo brasileiro, fica difícil a gente ter noção de como a gente vai fazer o enfrentamento a isso. Há uma guerra, né? Quantos minutos está aí? Ah, não, está reduzindo, né? Tá. E aí, eu vou pegar algumas palavras do que eu ouvi já de apresentação de contribuições. Aqui, efetivamente, eu entendo que tem a massa crítica, como disse o deputado Augusto Carvalho, né? Agora, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre perspectiva, quando a gente fala, por exemplo, que a sociedade brasileira e a visão sensível que ela tem da coisa pública, do serviço público, da empresa pública, né? Nos coloca numa condição difícil de defesa da coisa pública. Sabe por que eu penso diferente? Porque existe uma história de luta entre o público e o privado. E aí, uma fala importante, né, da companheira Rita, que esteve conosco falando aqui. A questão é o modelo capitalista. Nós estamos inseridos nele. Ele nos atende, nós aqui, massa de classe trabalhadora. Eu aprendi com o companheiro Plínio, quando dava palestra de formação, naquele período em que atuamos 6 anos na formação, que o capital, o modelo de exploração capitalista do ser humano, por alguns seres humanos, né, ele não tem essa questão de que a gente defende junto a saúde,
a segurança, como a FENABAN fala para a gente nas mesas de negociação. Ele pega o ser humano e faz assim, ó, enquanto for possível. Quando não der mais, ele pega o bagaço, joga fora e põe outro no lugar. Esse é o modelo que estão implantando com as reformas trabalhista, terceirização, o congelamento das nossas conquistas, né, de direitos públicos em saúde, previdência, etc. Então, acho que esse cenário é importante. Agora, o que eu vejo diferente de como a população vê a gente, sabe o que é? Nós sempre fomos vanguarda. Nós, das empresas públicas, federais, estatais, a gente sempre lutou contra o mundo privado capitalista. Então, acho que a gente entendendo esse cenário, eu acredito que nós temos todas as condições do mundo de fazer o enfrentamento e reverter isso de novo. Por quê? Simplesmente porque se nós somos a massa crítica, e nós somos muito grandes, porque essa massa crítica vai se organizar para fazer o enfrentamento. E aí, o primeiro trabalho que nós temos a fazer, e é um trabalho que a gente tem feito nesse pedacinho que a gente está de representação nesse momento. Eu sou um diretor eleito numa caixa de assistência dos trabalhadores do Banco do Brasil, né? A gente tem feito um trabalho lá de recuperar o pertencimento, trazer essa massa desse grupamento para o conhecimento do que somos, o que fazemos, o que defendemos e o que queremos. E aí, com quem que a gente disputa? Todos nós, nossas entidades, empresas públicas e a gente que faz a luta. A gente disputa com os donos do poder, o capital, as empresas, o privado que quer tomar o nosso espaço, né? E quer nos massacrar. Os meios de comunicação do PIC é isso. Eles estão disputando os nossos trabalhadores conosco. Então, nós temos uma missão, que é a gente disputar com os grandes veículos deles, essa consciência da nossa massa, que a gente pode mudar o mundo e a gente muda sempre, né? A gente fez isso dos anos 90 para cá. Então, o momento é esse de novo. E como a gente pode fazer isso, né? Primeiro, organizando, a partir desse encontro e desses que estamos fazendo, nós temos que também, o próprio diretor, companheiro de lutas nosso lá, também eleito pelos trabalhadores do Banco do Brasil na CACI, a gente tem trabalhado para valorizar os conselhos de usuários que temos na CACI em todo o Brasil, porque os conselhos de usuários congregam todas as entidades representativas e o próprio corpo social, né? E a gente vem fazendo um trabalho de muito mais conhecimento a eles, para que a gente enfrente melhor o mercado privado, que vende serviços de saúde cada vez mais lesivos às autogestões, enfrentando a própria legislação. Qual é a condição que a gente tem hoje? O legislativo, o executivo e o judiciário está do nosso lado. Nós vamos fazer também toda a discussão, temos procurado deputados e pessoas progressistas, Senado e deputados, para fazer essa base de apoio para nós. Sabemos que eles são minoritários nesse Congresso que está aí pós-golpe, né? Mas é uma força importante. Agora, vamos fazer comitês estaduais, encontros estaduais, vamos sair com agendas ou montar agendas a partir do que a gente está constituindo aqui. A gente tem o nosso Comitê de Defesa das Empresas Públicas Estatais, a gente tem a Unidas, né? Nós temos a ANAPAR. Então, um conjunto de questões que eu acho que a gente pode fazer para fazer um enfrentamento que será de vida ou morte. É o que eu tenho dito no espaço onde a gente está fazendo a luta, né? É de vida ou morte. Porque a resolução número 9 de 96, ela disse, como eu li para vocês, tudo que você não conseguir tirar na canetada, tire no primeiro acordo coletivo que tiver, certo? E o que foi a votação e o fim da ultratividade, agora, esses meses? É assim, desenhamos para que de agora, o fim da ultratividade, até o ano que vem, caia a conquista dos trabalhadores da Caixa
né, que é no acordo coletivo. O da CACI é num estatuto. Cada uma das nossas entidades tem, de alguma forma, esse direito conquistado na luta e, de alguma forma, documentado. Mas é uma disputa de guerra, de vida ou morte da gente. Então, eu acho que organizar os encontros ou comitês locais, né, os nossos conselhos de usuários da CACI, pode estender esse encontro que fizemos para os estados, né, junto com o Comitê de Defesa dos Bancos Públicos, das empresas públicas estatais. Então, o diretor Humberto sugeriu isso, a gente poderia estimular a criação de conselhos de saúde em todas essas entidades que estão sob risco. Em todas. E é só a gente desenhar e fazer, envolver mais gente nisso. A gente pode organizar, eu tenho dito isso na Contraf, nas entidades, né, sindicais. Então, eu repito aqui mais uma proposta. Vamos organizar um encontro nacional de saúde e previdência, agora, nas próximas semanas, para outubro, que seja. Porque é uma forma da gente disputar também e envolver essa classe trabalhadora das empresas públicas estatais, que é disputada 24 horas por dia pelo sistema que tem nos tirado da consciência da luta, que são os meios de comunicação hegemônicos. Todos nós hoje estamos pescados por isso aqui. E podemos utilizar também, mas vamos fazer os encontros como esse, ao vivo, olho no olho, com cheiro, com abraço, com emissão de energia como a gente tem na luta. Então vamos fazer isso em nível estadual. Outra coisa que é muito importante, também dialogando com as mudanças que as reformas e o ataque do governo e desses atores têm feito. Outros itens de reforma que são para nos matar nós, classe trabalhadora, enquanto organizações que faz a nossa defesa. As reformas aprovadas, elas vão matar por inanição as entidades representativas, sobretudo as sindicais. Porque, cortando toda forma de receita de entidades sindicais, nós temos 150 só de bancários, das nossas duas confederações, né? Matando a receita, qualquer tipo de contribuição de recurso para as entidades dos trabalhadores da ativa, a gente mata a condição de organizar a classe para fazer a luta. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha massiva de sindicalização em todas essas entidades de trabalhadores das empresas públicas estatais. Porque, senão, não teremos entidades para fazer a organização e o enfrentamento. Isso é muito sério. E a gente já tem todo um trabalho de estimular, quem acompanha a gente nesse espaço de luta que a gente está, como diz a Denise, né, que falou sobre a nossa comunidade bebê. Eu também sou filiado a todas elas, a FABB, o Sindicato de Brasília, o Sindicato de São Paulo, a ANAB, né, a ANAPAR, a ABB São Paulo, todas essas, a PABB, nós temos que fortalecer todas as nossas entidades de classe trabalhadora, seja da ativa ou aposentada, né? E tenho ainda 5 minutos. Eu queria terminar falando da experiência desses ataques que a gente enfrentou no Banco do Brasil e na Caixa de Assistência dos Funcionários, a CACI. Vou aproveitar os últimos 5 minutos só para partilhar com todas as outras entidades e companheiros das demais estatais, como a luta vale a pena e ela dá resultado. Nós terminamos ontem um encontro de 2 dias, né, dos conselhos de usuários, de todos os estados. Foi muito bonito, saímos com uma energia muito revigorada para fazer o enfrentamento. Esses 3 últimos anos, nós sofremos o que a Caixa, o Saúde Caixa e as demais entidades de autogestão estão sofrendo neste momento, que é a questão da empresa patrocinadora tentar tirar a sua contribuição ou não contribuir com nada mais para superar uma crise que muitas vezes é do sistema, né, déficits, e a gente fez uma luta muito bonita nessa comunidade do bebê. A CACI tem 700 mil participantes dos planos de saúde,
né? Nós somos 175 mil donos associados da ativa e aposentados, e nesse período de 3 anos, o déficit muito grande que tínhamos por causa disso que foi falado nas conferências e apresentações hoje, por causa da inflação médica, de fraudes, a forma de modelo aberto, onde eles cobram da gente planos o que quiser, etc., que todo mundo aqui conhece isso, nós iniciamos uma luta, onde a base foi a unidade, a mobilização, unimos entidades que, em geral, estavam em condições normalmente de disputas nos seus espaços. Nós pegamos as 2 confederações dos bancários, né, do Banco do Brasil, Contraf e Contec, pegamos as 3 entidades nacionais, né, a própria ANAB, onde aqui estamos, né, uma associação de trabalhadores do BB, e as 2 nacionais de aposentados, a FABB e a FBB, e junto conosco, os eleitos na autogestão, de gestão compartilhada, metade patrocinador, metade nós, em todos os colegiados, e quando veio uma proposta de falar, tem déficit, paga a conta vocês, que eu não pago nem um centavo a mais. Nós iniciamos a luta. Em dezembro de 2014, procuramos a comissão dos trabalhadores, né, a comissão sindical, e iniciamos ali encontros em janeiro, fevereiro, março, abril. Em 5 meses, nós fizemos o banco abrir uma mesa conosco. Essa mesa durou 18 meses. A primeira proposta do banco, sabe qual foi? Retirar os aposentados do plano nosso de saúde, que é para ativos e aposentados. E mais 18 meses de luta, não aceitamos essa transferência do risco atuarial pós-laboral. Sabe quanto nos ofereceram para a gente aceitar a proposta? Mais de 6 bilhões de reais. No entanto, tivemos a capacidade na unidade de falar, opa, essa proposta vai nos pesar logo ali na frente. E nós, em mais 18 meses de luta, conseguimos no final do ano, uma proposta onde, de 2 iniciais, onde se propunha 0 por parte do patrocinador, que aumentasse nossas coparticipações violentamente, que criasse franquia sob internação, que suspendesse programas que no nosso modelo de atenção primária é central na existência, né? E nós conseguimos quase 1 bilhão de reais na luta, por parte do patrocinador. Então, a luta sempre vai ser possível. Com essa energia que estamos aqui, e com os encaminhamentos que estamos tomando, a gente vai organizar, disputar a consciência da nossa massa de trabalhadores, são centenas de milhares de pessoas, né? E vamos fazer essa disputa com o outro lado que quer nos eliminar. Então eu concluo, faltando inclusive 1 minuto, dizendo que é possível, parabéns por esse evento, façamos mais, encaminhemos um encontro nacional de saúde e previdência, comitês, conselhos de usuários das nossas entidades, também criando esses conselhos, quem não tiver ainda, e vamos até a vitória. A gente derrota esses fascistas que querem destruir a classe trabalhadora. Obrigado. Obrigado, William. Obrigado também pelo tempo. Convidamos a debatedora Suzy Cristine da Costa, diretora da Fintech. 10 minutinhos, Suzy. Ok, vamos tentar. Eu quero saudar esse plenário. É importante esse debate sobre essas resoluções. Quero saudar aqui esse dispositivo de honra. Em nome dos trabalhadores de Correios, quero agradecer muito pela oportunidade de participar desse evento, parabenizar, inclusive, a organização, né? Tenho visto aí a transmissão, inclusive, em tempo real do evento, então, parabéns aos organizadores, à Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil por esse evento. Então, assim, esse tema ele é muito salutar para nós, trabalhadores de Correios, em especial nesse momento. Nós estamos em campanha salarial, estamos com um problema sério. O entrave dessa campanha salarial é justamente um dos pontos, é plano de saúde. Então, o tema ele é muito salutar e eu quero partir primeiro do ponto sobre, para a gente entrar na questão do plano de saúde dos privados das empresas estatais,
que é a saúde pública. No momento que a gente vê que existe impostos, existe uma arrecadação que é destinada para a saúde pública, e se vê o atual governo fazer uma redução drástica na saúde pública, isso aí já é um parâmetro para ver que nós, que temos planos privados, não vamos ter nenhum tipo de apoio na manutenção desses planos. Porque se existe já um imposto, existe uma arrecadação destinada para isso, e o governo não quer implementar, e inclusive faz reduzir, imagine a gente, né? Então, assim, diante desse cenário, a gente vê os ataques que estão vindo para nós trabalhadores e que temos plano de saúde. O Correios, antes, inclusive, dessas resoluções, nós temos, durante anos, o debate sobre a manutenção do plano de saúde. Todo ano, nossa campanha salarial tem uma grande dificuldade para manter, destacando que a manutenção desse benefício ele se dá pela correlação de força, a luta de classe mesmo, os trabalhadores organizados, é que faz com que mantenhamos ainda esse benefício. E todo ano a gente tem sofrido esse ataque, e esses últimos anos têm sido ainda mais acirrados. Em 2013, nós saímos da gestão por RH. O intuito era economizar e também dinamizar a operacionalização do plano, mas foi tudo ao contrário. Foi criada uma caixa de assistência, como foi falado aqui anteriormente. Essa caixa de assistência, ela quase triplicou os gastos com o plano de saúde. Teve que criar toda uma estrutura, né? Saiu da empresa, teve que criar essa caixa de assistência. E agora o que a gente percebe é o quê? Que esses gastos, eles estão sendo imputados aos trabalhadores, ou seja, foi uma decisão da gestão que criou a caixa de assistência, e agora os trabalhadores estão sendo responsabilizados por esse gasto. Inclusive, o atual presidente dos Correios tem ido diretamente na mídia, constantemente, quase que diariamente, colocar para a população que o plano de saúde dos Correios é o responsável pelo déficit e pela possível, vamos dizer assim, decadência dessa empresa, que é uma empresa que é de mais de 350 anos. Então, assim, leva a sociedade ao erro, colocando como se o plano de saúde fosse esse responsável. Isso não é verdade. Foi constituída uma comissão paritária para desenvolver estudos sobre a sustentabilidade do plano de saúde, e nós detectamos nessa comissão paritária que esse discurso ele não é o correto, não é o adequado, leva a sociedade a um grande engano. E aí entra justamente na questão, inclusive, que é colocado, né, esse déficit que é colocado para... Ele é mais um déficit é interessante a gente focar isso, porque eu acredito que nas outras empresas também estão passando por isso. Ele é um lançamento contábil. Né? Inclusive, em 2015, foi colocado que o déficit dos Correios era de 2 bilhões, sendo que 1,5 bilhão era um lançamento contábil, que é o pós-emprego. E aí vem justamente essas questões da resolução, que envolve também o pós-emprego. E o pós-emprego, hoje, é um complicante para todos nós das empresas públicas. Porque, assim, a priori, o pós-emprego, ele visa garantir, né, a previdência e a saúde dos aposentados. Só que é importante destacar que esse cálculo do pós-emprego, eu não sei como se dá em cada uma, mas, por exemplo, nos Correios, são adotadas várias variáveis. E nós, como trabalhadores, nós não temos, inclusive nos Correios, nossa participação no plano de saúde é mínimo. Essas variáveis elas podem jogar esse cálculo para cima ou para baixo, conforme a conveniência da gestão. E, no nosso caso, esse pós-emprego, como eu falei, ele foi responsável por 1,5 bilhão. A tábua de mortalidade que foi adotada como variável do nosso pós-emprego é de 83 anos, sendo que o IBGE adota de 72 anos. Então, isso vai, com certeza, aumentar esse pós-emprego. E aí, com esse déficit que é colocado no caso dos Correios, que
a maior parte é do pós-emprego, se vem todo um discurso de ataque às empresas públicas. O Correios aí é a bola da vez também, como mais 57 empresas que estão aí na lista, e o Correios tem sido atacado aí diariamente, né? Traz aí o discurso da privatização, ou seja, se adota um modelo, no caso dos Correios a gente tem contrariedade sobre a obrigatoriedade da aplicação do pós-emprego. É um debate que a empresa não faz conosco. Trouxe para nós a possibilidade para a solução do problema e resolver o déficit da empresa, é retirar o pós-emprego, que a gente se comprometa em acordo coletivo a não querer o pós-emprego. Então, assim, qual é a liderança sindical que defende o direito dos trabalhadores vai se comprometer em tirar o direito do aposentado? Um absurdo, né? Então, assim, claro que nós rechaçamos isso. E aí, a resolução, ela vem regulamentando, né, essas resoluções, a questão do pós-emprego. E, a priori, quando a gente olha essas resoluções, parece, né, que o intuito é ali, defender o princípio ali do equilíbrio orçamentário, a priori, né, que seria ali para a transparência dos gastos, mas, na prática, isso é para retirada de direitos. É para limitar o direito dos trabalhadores a ter acesso ao plano de saúde. Isso aí está claro, e aí vai ser resultado de exclusão de beneficiários, né, aumento da coparticipação, aumento de mensalidade, limitar os gastos com plano de saúde. Então, assim, está muito claro o que esse governo quer aplicar com essas resoluções. É a retirada de direitos. Nós, no Correio, estamos sendo mais atacados porque nós temos um plano diferenciado. Nós ainda não pagamos e vamos lutar para não pagar, que é a mensalidade. E é importante também justificar que, durante anos, os Correios adotou uma política de focar no benefício, e, no caso, aí, a assistência médica, e não focar na política salarial. Então, ou seja, nós temos hoje um piso salarial que é de R$ 1.520, que é um absurdo, e esse benefício da saúde, ele veio justamente como uma complementação do nosso salário. E aí, hoje, as propostas que se tem para a alteração do plano de saúde vai impactar, em média, 40% da remuneração do trabalhador, da grande parte desses trabalhadores. Então, é importante também a gente destacar que a única forma de a gente resolver a saída para esses problemas, de todos esses ataques que estão vindo, é o quê? É a unificação das categorias que estão sendo atingidas. A unidade é a saída para que a gente possa, na correlação de força, pressionar para que o governo reveja e recue nessas resoluções, nesses ataques. E também ter uma clareza que nós estamos num governo que é neoliberal. E a política neoliberal é o Estado mínimo. Então, se nós, como trabalhadores de empresas públicas, não sairmos às ruas, não mobilizarmos a sociedade em defesa do que é público, nós seremos aniquilados por esse governo. Então, se nós não tivermos essa clareza e não sairmos dessa unidade, nós seremos atropelados. Então, quero deixar aqui, nós, como federação, né, Fentex, dos trabalhadores de Correios, à disposição para que a gente possa traçar estratégias conjuntas, tanto na questão do plano de saúde, mas também como uma política a nível nacional contra esse governo golpista que está retirando os direitos dos trabalhadores. Então, a gente precisa, a classe trabalhadora precisa acordar. As reformas que estão aí são anti-reformas, não são reformas que vêm beneficiar os trabalhadores. E se nós não tivermos essa clareza, nós vamos perder o nosso emprego, nós vamos perder os nossos direitos e seremos todos prejudicados. Então, quero finalizar aqui com o meu Fora Temer. Obrigado, Suzy. Esse painel está indo bem, né? Ainda bem que não tem uma masa aqui no nosso painel. Só para lembrar o que o William colocou no finalzinho, o Banco do Brasil também quis fazer isso, né? Jogar aí um valor de 7 bilhões e excluir os aposentados do plano de saúde. Isso, a tática é a mesma, né? Hoje deve estar em 7, né? Deve estar em 7 hoje.
Convidamos agora a debatedora Fabiola Antezana, secretária da Energia da CNU. 10 minutinhos. Bem, boa tarde, companheiras e companheiros. Primeiramente, fora Temer. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar nunca. Nós não estamos vivendo hoje só um governo neoliberal. É um governo neoliberal e entreguista. Entreguista das nossas empresas estatais. Muitas delas, todas elas, a bem da verdade, que hoje estão sendo atacadas, são prestadoras de serviços públicos estratégicos e essenciais ao desenvolvimento do nosso país. Sem o BNDES, as empresas ligadas à área de infraestrutura, como é o caso do Sistema Eletrobras, que é a empresa de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, não teria condições de fazer as obras de grande porte que são feitas para poder eletrificar o nosso país. Bom, o Sistema Eletrobras ele é composto de 16 empresas, e para vocês terem uma ideia da complexidade disso, cada uma das nossas empresas possui um plano de saúde diferente uma da outra. Eu sou trabalhadora da base Eletronorte e aí tenho uma boa experiência com a questão do plano de saúde da Eletronorte, porque em 2010 foi instituída uma comissão paritária para transformar o nosso plano de saúde, que era a autogestão por RH, para a criação de uma caixa de assistência. A empresa fez a criação da caixa de assistência de forma unilateral e as entidades sindicais entraram no processo, travando essa criação, pedindo assento nesse processo. Foi 1 ano e meio de discussão e de debate até que se implementasse a caixa de assistência chamada Evida, Caixa de Assistência do Setor Elétrico. Furnas tem uma situação diferenciada, inclusive eles são atendidos por Unimed e Amil, e a gestão é feita pelo fundo deles, da Real Grandeza. A Eletrosul, que é uma outra grande geradora bem atuante na região sul, é autogestão por RH. Então, para vocês terem uma ideia, que dentro do mesmo sistema a gente tem uma dinâmica bem diferenciada. Eu queria colocar aqui, não exatamente como funciona o nosso plano e tudo mais, porque eu acho que isso a gente já pode superar ou discutir isso em outros momentos. Mas como o painel se trata das estratégias de enfrentamento aos ataques que nós estamos sofrendo, acho que, pela conjuntura que nós estamos vivendo, está bem claro que, para o governo, esse é o melhor momento de ataque. Porque eles estão nos atacando em diversas frentes. E não são só as macros, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que colocam o olhar de toda a sociedade e das nossas entidades sobre essas questões. Mas estão nos atacando com processos de privatização. Praticamente todas as nossas empresas estão no escopo da privatização do governo Temer. O Sistema Eletrobras está previsto para ser vendido por algo em torno de 20 a 30 bilhões. Todos os ativos de geração, são 14 ativos de geração para serem leiloados, enquanto uma usina hidrelétrica nossa, de Belo Monte, custou 35 bilhões. No mesmo período, o mesmo governo Temer anistiou a dívida do Itaú de 25 bilhões. Então, não é fazer caixa. Eles não querem fazer caixa. Esse discurso de que tem que economizar e tudo mais não é esse. O discurso é deixar as empresas enxutas para que elas possam valer mais para quem vai comprar. Essa que é a questão. Então, os benefícios nossos, saúde e previdência, estão também na onda do ataque. Logo que eles finalizarem essa minuta CGPAR, ou essa tentativa de minuta CGPAR, já anunciaram que vão mexer também em algumas determinadas regras que regem a nossa previdência. Então, assim, já está tudo muito bem engatilhado. Exatamente por essa conjuntura, a gente tem que tentar traçar estratégias de guerra de guerrilhas. Aquela guerra que você vai colocando pequenos empecilhos em todos os processos e movimentos que forem feitos pelo governo. No caso específico da questão da saúde, nós temos, as nossas entidades têm, grandes assessores que podem nos dizer quais informações nós necessitamos, que nós não temos disponibilidade, mas que podem ser questionadas e suscitadas pela lei do acesso à informação, via medida judicial.
É assim que a gente está enfrentando o processo de privatização das nossas empresas distribuidoras de energia, que foram as primeiras que entraram no pacote. O governo não fornece as informações, as empresas não fornecem as informações, existe a lei de acesso à informação para ser cumprida, entramos com ações judiciais. Isso atrasou o processo em quase 3 meses. Porque enquanto eles não forneciam as informações e tinham uma ação colocada, uma ação judicial concreta colocada, eles não podiam avançar, porque tinha uma pendência, que era entregar as informações que nós queríamos e que nos faziam montar uma estratégia de combate ao processo de privatização. Então, a gente precisa também, nas nossas entidades, identificar quais são as informações que nós necessitamos, que podem ser consentidas por meio da Lei de Acesso à Informação, e que nós podemos entrar agora com medidas solicitando essas informações. E como é que nós vamos usar essas informações que forem chegando às nossas entidades. Uma das coisas que eles têm colocado com muita veemência, isso é para todas as empresas, é a retirada do plano de saúde de dentro dos acordos coletivos de trabalho. E eu acho que em todas as empresas ocorre a mesma coisa. Essa é a joia da coroa dos nossos acordos. E o painel anterior deixou muito claro como é a evolução do nosso incremento salarial e como é a evolução da inflação da saúde, dos reajustes da ANS. Então, nós temos que criar também nas nossas categorias esse sentimento de pertencimento da questão da saúde, dos nossos planos, de tal forma que a gente consiga travar os nossos acordos, dizendo, olha, a gente abre mão do reajuste desse ano, a gente abre mão de melhorar isso, pela manutenção destas cláusulas. Nossas empresas do sistema Eletrobras, nós não temos o benefício pós-emprego. Os nossos aposentados não são abarcados por esse benefício. No sistema Eletrobras, poucas empresas, inclusive, dos aposentados, têm direito ao plano. A Eletronorte foi uma das primeiras quando veio a Caixa de Assistência e o plano passou a ser contributivo. Mas não tem um auxílio da empresa para os aposentados nesse processo. Então, para as empresas que têm, é claro que eles vão querer arrancar. Isso é uma das coisas que eles colocam que mais impacta nos balanços. E eles querem apresentar para o mercado uma empresa redonda, enxuta, fácil de ser comprada, fácil de ser usada e fácil depois de ser devolvida para o Estado, que é isso que acontece com a maioria das nossas empresas. Então, eu acho assim, que essa proposta de fazer um seminário específico de saúde e previdência, ele realmente é para ontem, porque isso está paralelo ao processo de privatização que está ocorrendo em todas as nossas empresas. Temos que ter uma assessoria que nos permita dizer, olha, aqui nós vamos atuar com essa medida judicial, com essa medida extrajudicial, como é que aqui faltou, porque nós sabemos também que em dados momentos tem atitudes de gestão que são prejudiciais aos nossos planos e alguém tem que ser responsabilizado. Essas informações a gente tem como levantar e tem como usar elas a nosso favor. E traçar realmente uma tática de guerra de guerrilhas. É colocar pequenos empecilhos e atrasar ao máximo esse processo. Eu acho que quem está vivendo o processo de privatização há mais tempo tem conseguido atrasar bastante e agora embolou tudo numa coisa só. Foi muito utilizando essa tática. Em cada passo que eles dão, colocar uma pedra. Em cada passo que eles dão, colocar uma dúvida. Então, eu acho que esse seminário construído de saúde e previdência vai nos dar muito mais subsídios para poder fazer essa luta. Porque nós somos muito diferentes nas nossas realidades. Cada uma das nossas empresas tem um plano de saúde diferente, com regras diferentes, dentro do mesmo sistema, como é o nosso caso. Cada empresa tem uma regra diferente, e eles estão olhando tudo como se fosse uma coisa só. Ou seja, não estão olhando nada. Essa que é a verdade. Então, é isso, minha contribuição é essa. Eu acho que a gente tem que fazer essa técnica de guerra de guerrilhas, utilizar o máximo da lei de acesso à informação naquilo que a nossa assessoria nos orientar e realmente fazer o seminário de saúde e previdência das empresas estatais. É um passo que a gente tem que dar para ontem. Muito obrigada. Obrigado, Fabiola. Também, dentro do tempo, obrigado. E agora, Dionísio, para fechar com chave de ouro, 10 minutinhos, convidamos Dionísio Reis Siqueira, coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa.
Boa tarde a todos, todas. Fora Temer, para não deixar de falar aqui. E parabenizar a iniciativa. Esse debate a gente vinha fazendo uma conversa, tinha até já no almoço, estava conversando outro dia com o Plínio, quando saiu quando foi divulgada, né, essa, já não a resolução, mas esse rascunho aí da CGPAR, a necessidade da gente fazer esse encontro e fazer essa discussão no comitê das empresas públicas, fazer essa discussão, essa articulação, na verdade, de ações conjuntas, né? Então, é muito bom a gente ver todos juntos aqui para a gente fazer essa discussão, né? A gente está coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, fazendo uma grande batalha em defesa dos direitos dos empregados da Caixa, fazendo uma grande batalha em defesa da Caixa, manter a Caixa 100% pública já há algum tempo, fazendo essa defesa junto com a sociedade, defendendo a Caixa. No nosso sindicato dos bancários de São Paulo, a gente faz uma discussão de saúde também, participa do Conselho Municipal de Saúde, defendendo o SUS, e é uma outra discussão interessante de saúde também. A gente vê como é diferente os debates, mas são debates oriundos de muita luta, né? Tanto o debate nosso, conquistado, do nosso Saúde Caixa, né? E quando a gente conversa com os empregados da Caixa e fala para eles que é uma conquista recente, né? Fala toda essa história que a Fabiana já falou muito bem aqui, essa conquista de 2004, esse modelo que a gente tem hoje de Saúde Caixa, como foi a luta dos trabalhadores e trabalhadoras para a gente ter um modelo que é o SUS que a gente tem hoje, que está com o seu financiamento prejudicado, que já era um financiamento que não tinha condições e que está prejudicado para os próximos 20 anos. Né? O que a gente tinha uma perspectiva de 3,8% do PIB para financiar um SUS que é para a saúde de todo o povo brasileiro. Todo mundo aqui usa o SUS e não sabe, muitas vezes não sabe, né? A gente tem daqui a 20 anos a perspectiva é que chegue a 1% do PIB, um PIB que não está com uma perspectiva de grande crescimento. E não está com uma perspectiva de grande crescimento por diversos motivos. Dentre esses motivos, alguns motivos que os companheiros aqui já adiantaram para a gente, né? Foi colocado na nossa sociedade uma ideia, foi colocado pelo grande capital, pelos financistas, pelos grandes banqueiros, colocado uma ideia de um rombo, foi colocado uma ideia de um déficit, e esse dinheiro está no bolso de alguém, com certeza no bolso deles. A gente viu isso em 2008, tem um filme bom, não dá para falar toda a história aqui, porque a gente tem só 6 minutos agora, né? Mas tem um filme bom, Inside the Job, que a gente vê como é que esse processo se dá, e esse processo aconteceu no mundo todo, e a gente tem diversos rombos acontecendo, e esse dinheiro está no bolso de alguém, certo? E a gente tem um déficit aqui no país que está em 159 bi, e que a venda das estatais que estão colocadas aí vai ser, segundo a previsão, que estão querendo vender a preço de banana aí, vai ser de 90 bi, né? Não vai nem cobrir esse dito déficit que eles estão colocando. Agora, a questão não é essa, gente, não é aritmética de cobrir déficit ou não cobrir déficit. A questão é que o desenvolvimento do país, para essas empresas estatais, elas servem ao país para o seu crescimento, para que esse PIB cresça, para que cresçam, inclusive, os salários dos trabalhadores das empresas públicas, para que cresça a renda média da população, para que cresça o emprego, tem que ter a indução do crescimento feita por essas empresas públicas. Os investimentos feitos pelas empresas públicas são os investimentos que são anticíclicos, que no momento de crise conseguem vencer essa crise e tirar a gente da crise. São as empresas públicas que são os maiores geradores, direta e indiretamente, de emprego, né? O maior empregador, direto e indiretamente, é Petrobras,
Até outro dia, a Caixa Econômica Federal em terceiro lugar, por conta principalmente da construção civil, né? Além disso, operam com as políticas públicas tão importantes para a sociedade, né? Então, quando a gente está colocando aqui, e aí é importante esse debate, né? Eu acho que uma prioridade, e aqui as armadilhas já foram colocadas, uma prioridade nossa, acho que prioridade zero, é a defesa dessas empresas. E esse é um debate que a gente faz na Caixa Econômica Federal e não tem dúvida. Sem Caixa Econômica Federal, sem a Caixa, a gente não tem Saúde Caixa, a gente não tem FUNCEF, a gente não tem os direitos que foram conquistados pelos empregados da Caixa com muita luta. Com muita luta. Agora, é sim essencial, é primordial a gente colocar essa discussão do Saúde Caixa, colocar a discussão da defesa dos direitos para os trabalhadores, para eles entenderem qual é a importância de fazer essa defesa. E aí não se enganem, faz parte sim do debate do desmonte das empresas estatais, certo? E aí deixar elas lisinhas, né? Deixar elas sem grandes custos, né? Redução de custos nas empresas para que elas possam ser privatizadas com mais facilidades, tirar os direitos dos trabalhadores, né? E aí começa pelos aposentados, que vai para os crescimentos vegetativos da folha. O William leu para a gente aqui o que aconteceu nos anos 90. E eu acho interessante isso, porque se a razão é uma questão de um déficit que foi ocasionado por questão de corrupção, por que nos anos 90 foi utilizada a mesma medida? Nós vínhamos também de governos que fizeram isso nos anos anteriores. Então, eu acho a gente precisa fazer uma discussão, e é uma discussão independente da questão partidária, independente do que você acredita, é uma discussão seguinte: a importância das empresas públicas, porque tem o sistema financeiro, o grande capital, ele quer tomar o lugar dessas empresas, e não para fazer o serviço público, não para prestar esse serviço, mas sim para ganhar dinheiro em cima das pessoas, e para prestar um péssimo serviço, muito caro, certo? E para ocupar esse lugar. O tempo é curto, eu só vou ler uma das questões, para a gente ver em que parâmetro nós estamos aqui, na retirada de direitos. Os trabalhadores bancários, por conta da reforma trabalhista aprovada em tempo recorde, sancionada em tempo recorde, apresentaram para os banqueiros uma minuta com 21 questões esse ano. Apesar de ter um acordo de 2 anos, a gente entregou uma minuta com 21 questões para garantir, com um termo de compromisso, para garantir minimamente os nossos direitos. Dentre eles, que a gente tem em 2018, que a gente tem um acordo coletivo, que a gente tem uma convenção coletiva. E aí, o que diz isso é a 10ª, né? As partes se ajustam entre si, que todas as cláusulas da CCT serão asseguradas após a database, permanecerão a sua vigência até a celebração de uma nova contratação. Então, quer dizer, a ameaça está colocada e foi aprovada, a ameaça é de não haver acordo, negociação coletiva, e não haver mais acordo coletivo com as empresas. Então, essas ameaças, como o vazamento dessa minuta da CGPAR, é o tipo de ameaça, é faca no pescoço dos trabalhadores das estatais. E a gente tem sim que se unir, fazer toda essa mobilização para fazer uma reação. E para finalizar, eu digo para vocês, os trabalhadores, há 100 anos atrás, fizeram uma greve geral, se organizaram, certo? Principiaram a organização sindical, sem grandes organizações, principiaram a organização sindical, conseguiram fazer os seus direitos trabalhistas valerem a partir dos anos 40, conseguiram criar o SUS, criar os direitos cidadãos no momento de perda de direitos dos trabalhadores do mundo inteiro, nos anos 80, com o fim da ditadura militar, civil-militar que a gente tinha nos anos 60,
e a gente conseguiu fazer uma grande reação e impedir essas empresas que estão com risco de serem privatizadas agora, elas na verdade, resistiram aos anos 90. Então, foram os trabalhadores e a luta dos trabalhadores que resistiram. Eu falo isso porque a gente vem aqui falar do desmonte, das questões das ameaças, a gente parece que fica um clima de desesperança. E a desesperança nunca é boa para os trabalhadores. É a esperança que nos anima, que nos coloca propositivos. Então, nós temos que, sim, ter esperança. Nós já nos organizamos antes, em outros momentos da história, já resistimos muito e já ganhamos muito mais do que a gente esperava ganhar. A gente foi para resistir contra um ataque e saiu desse ataque ganhando muito mais do que a gente esperava. Então, é isso aí. Parabéns a todos pelo dia de hoje, viu? Obrigado, Dionísio. Um minutinho para as considerações finais do expositor, das debatedoras, do debatedor. Um minutinho, pode ser? Pessoal, vamos sair, eu não sei, Fuji, a gente vai ter o documento final, né, esse que a gente leu aqui, e acho que precisa dar uma organizada depois, todos nós, as entidades e tudo, como é que a gente organiza as próximas etapas. Eu acho que energizar e sair fazendo esse enfrentamento, as etapas todas que foram faladas ao longo do dia, né, as jurídicas, as organizativas das entidades, os próximos encontros, como a gente fazer para envolver os trabalhadores, além dessa massa crítica que está nas entidades, nas lideranças. Acho que é pensar um pouco isso, né? Igual a gente fez na comunidade BB, nesse enfrentamento com as entidades nacionais, capitaneando todos os estados, né? Acho que isso é uma coisa importante. A questão de que eu brinquei de falar do H.G. Wells e da guerra dos mundos, é porque sem movimento, sem organização, sem a gente causar, os marcianos, esses que estão fazendo isso e desenhando isso, né, vocês viram o último ano no Congresso. A cada mês, um encaminhamento desse desmanche de tudo, né? Então, sem mobilização, eles vieram eliminar e ocupar o espaço. Então, tem que ter guerra de guerrilha, guerra organizada, enfrentamento, muvuca, ação, né? Tem que envolver, e quando eu falo envolver, pelo menos, a parte de vanguarda, que é a das entidades e as lideranças e os trabalhadores das empresas públicas estatais, é porque isso é a nossa história. Diferente dos trabalhadores da iniciativa privada, que tem muito turnover, né, muita troca de funcionários, a nossa consegue criar resistência, porque fica mais tempo na organização, na mobilização, é quem mais sindicaliza, é quem mais organiza nativos e aposentados, é quem mais tem a luta, tanto é que a gente consegue, na iniciativa privada praticamente não tem direito de trabalhadores aposentados, e a gente luta nas públicas para isso, né? É um pouco isso que a gente acha. Parabéns a todos nós, vamos sair energizado, a gente vai vencer, a gente vem vencendo ao longo da história, né? Obrigado e parabéns a todos nós. Está registrado, William. Por favor, Suzy. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a oportunidade de a gente fazer esse encontro, fazer esse debate e reforçar mais uma vez o que já foi colocado aqui pelos expositores. Nós estamos diante de um governo que é neoliberal e entreguista, e se nós, trabalhadores, não fizermos a defesa das nossas empresas e dos nossos direitos, nós seremos, quero reforçar aqui, seremos atropelados. Então, mais do que nunca, é necessária a unidade de todas as categorias, que a gente possa sair daqui já com muitos projetos. Gostei muito da fala da companheira, quando fala a gente colocar a pedra, e colocando a pedra, então começa a partir daí, e engrossando esse movimento, e a gente fica aqui com a esperança que as massas vão para as ruas. Está mais do que na hora de que os trabalhadores, a grande classe trabalhadora, se levante contra todas essas antirreformas que estão vindo, aí vem Previdência, plano de saúde, envolve todos os nossos direitos que estão aí no acordo coletivo, que estão na CLT. Então, que a gente possa, a partir daqui, junto com as empresas que estão sofrendo na pele esse desgaste,
que a gente faça um levante, que a gente dê a volta por cima e que a gente consiga vitória, que a gente consiga defender esse patrimônio brasileiro importante. Os Correios, que nem falei, está em campanha salarial e nós temos aí prevista uma greve a partir do dia 19, agora de setembro. E aí, desde já, a gente nos colocamos à disposição e pedimos o apoio de vocês também, para que a gente possa esclarecer a população do que está acontecendo, porque o presidente vai a todo tempo na imprensa, ataca os trabalhadores, se coloca numa posição que nós é que somos os culpados por isso, e, na verdade, o grande objetivo é entregar os Correios, né, privatizar essa empresa, que é uma empresa com mais de 350 anos, de um papel social importantíssimo para o Brasil, que a gente possa sair em defesa dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa, da Eletrobras, de todas as empresas públicas, e lutar, sim, para que se tenha empresas públicas de qualidade, eficientes, porque sempre o pessoal coloca que é preciso privatizar, porque as empresas públicas, o trabalho é ineficiente. E acho que a gente pode, sim, mostrar que isso não é verdade, que a gente pode ter empresas públicas, sim, que nem temos demonstrado ao longo dos anos, que são eficientes. O Correios é uma prova disso, como também todas as outras que estão aqui representadas. Então, mais uma vez, obrigada, e que a gente possa sair daqui fortalecido. Obrigado, Suzy. Fabiola. Bem, em nome da Confederação Nacional dos Urbanitários, agradecer o convite. Foi bastante rico o dia de hoje. Infelizmente, pela manhã, eu acompanhei alguns relances pelo Facebook. A gente estava num ato em defesa da Eletronorte, que faz parte de um calendário de lutas do sistema Eletrobras, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, uma jornada de atos em todas as nossas empresas, em todos os nossos estados e regiões, né, capitais e regionais. E estamos construindo, juntamente com os petroleiros e com os bancários, o dia 3 de outubro como dia de luta pela soberania nacional. Um grande ato na cidade do Rio de Janeiro. E o nosso desafio é que, nas principais capitais, nós também consigamos fazer atividades de massa com as nossas categorias e com a sociedade. Então, o sistema elétrico vai parar no dia 3, nós já tiramos uma greve do sistema Eletrobras no dia 3 de outubro, nossas empresas estão em estado de greve desde que foi anunciada a privatização. Dia 3 a gente faz essa parada e soma-se ao ato no Rio de Janeiro, que é um ato em defesa das nossas empresas estatais, que como o companheiro falou, tem que ser a nossa prioridade zero, o que não significa dizer que a gente vai abandonar as demais lutas ou deixá-las em segundo plano, até porque é nisso que eles estão apostando, que a gente vai voltar a nossa atenção para o processo macro e deixar o processo menor, porque, numa escala de grandeza, são processos menores, mas são tão importantes quanto, como é o caso da saúde e previdência. Então, eu acho que a unificação das nossas categorias nesse momento é extremamente necessária. É um grande desafio, nós sabemos, não é uma coisa fácil essa unidade na luta, ainda mais com realidades tão diversas, mas eu acredito que, mediante a conjuntura que nós estamos vivendo, que não é uma conjuntura como foi a década de 90, e aquele processo de privatização que assolou o país, essa conjuntura ela é muito pior e bem mais perversa. Eu acho que a gente tem grandes condições de fato, construir essa unidade. O dia 3 já é uma prova disso, e várias outras ações que estão sendo articuladas pelo Comitê em Defesa do Serviço Público também são prova que essa unidade ela é possível. Obrigado, Fabiola. Dionísio. Bom, agradecer novamente, parabenizar todos que estão aqui, dizer que estamos organizando o dia 3 de outubro, frente pela soberania nacional, estamos na frente em defesa dos bancos públicos, também dizer aqui, e acho importante também um convite a todos, a Contraf tirou todas as quarta-feiras como um dia em defesa dos bancos públicos, e a gente vai para a rua conversar com a população. A população, outro dia tomei um susto, estava em Tapicirica da Serra, a população, e a Eletrobras, você não vai defender a Eletrobras? Eu falei, lógico que sim, vamos. Começamos a fazer a defesa das empresas públicas no meio da rua, a população pediu, Tapicirica da Serra, uma cidade
bem pobre, bem simples, lá na região metropolitana de São Paulo. Então, fica o convite também aqui para os Correios, para os demais. Todas as quartas-feiras, os bancários, a gente faz essa articulação importante. A gente tem ido para as cidades, tem ido dos bairros, discutir com a população. Né? Além disso, estamos fazendo audiências públicas, discutindo com os municípios, né, com os vereadores, com os municípios, a importância dos bancos públicos, do investimento público nas cidades, e fazendo essa discussão com a sociedade. Eu acho importante, do dia de hoje, é que quem está fazendo esse ataque contra nós, vou ter que falar de pé, perdão, acho que quem está fazendo esse ataque contra nossos direitos, é quem faz ataque aos aposentados, né? Quem ataca trabalhador que trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira, e depois, quando chega, quer se aposentar e quer deixar ele sem aposentadoria. Quem está fazendo esse ataque contra nós é quem ataca o mais pobre, é quem ataca a mulher, é quem ataca as pessoas que mais precisam. Né? Então, nem tem um adjetivo para falar desse governo, para falar do sistema financeiro, do capital. Eles são pequenos, eles são vis. Quem está aqui, quem está participando, quem está defendendo a saúde, vocês sim, vocês são grandes, vocês estão na luta, e vocês estão de parabéns. E a gente precisa se unir e estar junto nessa luta, e ir para cima deles, que a gente vence essa. Tá bom? Parabéns para todo mundo aí. Obrigado, Dionísio. Tem uma perguntinha aliás, acho que até uma sugestão da Liana Maia, do Sindicato da Paraíba e conselheira do Conselho de Usuários. A pergunta é para mim. É possível criar já um calendário de reuniões para tratar essas entidades dentro do prédio da ANAB, por exemplo, já que foram unânimes em que deve haver um enfrentamento conjunto? Com certeza, Liane. Inclusive, eu estava conversando com a Amaral ali fora, conversando com várias pessoas, nós estamos realmente à disposição de vocês. Eu acho que isso é apenas o início, e a ANAB vai estar de porta aberta para todas as entidades, tomar um cafezinho, discutir, traçar a meta, traçar o encaminhamento desse início que nós demos aqui hoje nesse seminário. Então, Liana, com certeza a ANAB está de portas abertas e você pode provocar, assim como qualquer pessoa que está aqui, de qualquer entidade, nós vamos realmente levar à frente isso. Nós temos aí também uma demanda, né, que foi feito, discutido há uns 15 dias atrás, para tratar da questão da privatização do Banco do Brasil. Então, está no nosso radar. Provavelmente devemos realizar aí um seminário. E esse é o papel da ANAB, não só para o seu funcionalismo, né, mas em defesa do Banco do Brasil. Obrigado pela participação, Fabíola, Suzy, William, Dionísio, obrigado a todos vocês. Convido agora o Juliano Cartacho. Presidente, primeiro passar uma informação muito interessante. Como nós já avisamos algumas vezes ao longo do nosso seminário, o evento foi transmitido, ou está sendo transmitido pela internet, e até agora nós já alcançamos quase 15 mil espectadores nas redes sociais e 5 mil pessoas acompanhando ao vivo. Em algum momento desse seminário é muito importante deixar isso registrado. E para fazer o encerramento oficial do nosso seminário, devolvo a palavra ao nosso presidente, Reinaldo Fujimoto. Queria convidar a Graça Machado. Graça Machado? Cadê você? Fugiu, né? Ah, está aí. Amaral. Maria Vani. Bom, já foi dito aqui sobre os outros 3 vice-presidentes. Um teve um acidente, teve uma fratura aí no tornozelo, outro está de férias e o outro tinha uma cirurgia para hoje, às 10 horas, apareceu aqui, que é o Douglas. Então, assim, antes disso, todos nos abraçamos para realizar esse seminário.
E, realmente, aqui a mão de ferro, a nossa vice-presidente financeira, nós tivemos primeiro verificar se ela poderia liberar o dinheiro. E, graças a Deus, está aqui a baixinha, durona na queda, graças à graça. Então, conseguimos realizar esse evento. Como eu disse, é apenas um início, gente, é só início. Eu acho que nós demos um pontapé e o objetivo era unificar as entidades. E eu acho que nós conseguimos fazer isso e não podemos parar por aqui. Queria passar aqui também a palavra de agradecimento aqui, da Graça, o Amaral, a Maria Vani, porque realmente foi muito importante. Agradecer a todos aí da filmagem. Quantas mil pessoas? 14 mil pessoas? Quase 15 15 mil pessoas. É sinal que é um assunto que interessa à sociedade brasileira. Talvez até não só da comunidade Banco do Brasil, mas de todas as outras entidades. Estão de parabéns quem está assistindo. Agradecer aos cinegrafistas, aos fotógrafos, aos nossos bravos funcionários que estão aqui. Uma salva de palmas para eles. Que foram verdadeiros heróis, coordenados pela Graça, Amaral, Maria Vani, e que em apenas 15 dias, creiam, acreditem, conseguiram realizar esse fantástico seminário. Obrigado a todos vocês, obrigado aos funcionários, aos diregs, à nossa governança, a todos os convidados, a todos os palestrantes, debatedores. Obrigado a todos, um beijo no coração de vocês. Vou passar aqui para um minuto, viu, dona Graça? Agradeço a presença de vocês e quero dizer o seguinte, esse evento só foi possível porque teve muita união. Todos os setores da ANAB se uniram. Ontem, 21 horas, parecia que o sol estava nascendo. Colaboração do GAT Saúde foi fundamental, a dedicação que saíram das suas cidades e vieram. E, eu repito, com a união, nós conseguimos fazer esse evento em tempo recorde. Obrigada a todos pela presença. Bom, gente, nós que viemos aqui para fazer parte dessa força-tarefa para realizar este evento, só temos a agradecer, primeiramente, a toda a equipe da ANAB, que nos abriu as portas e todo mundo se dedicou para qualquer hora do que a gente precisasse. A diretoria colocou tudo à nossa disposição, mas queria fazer um agradecimento muitíssimo especial a cada um dos expositores e palestrantes que aqui tiveram. Não são pessoas que estão fora da luta, não estão fora do dia a dia, das suas atividades, das palestras que realizam, das atividades profissionais, e bastando a gente telefonar 1 ou 2 contatos, conseguimos ter pessoas do calibre de cada um desses palestrantes que aqui estão, que entendendo a necessidade e a importância desse debate para nós, da sociedade, e a importância de estarmos juntos, fazendo esse debate que vai se transformar em debates técnicos, que vamos ter que apresentar alternativas de sustentabilidade para cada uma, autogestão, para garantir que todas continuem funcionando, só que trocando experiência, trocando ajuda, trocando apoio técnico. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês que mudaram a agenda, trocaram tudo e puderam, com um esforço de 15 dias, fazer com que a gente pudesse viabilizar. Vocês é que realizaram o evento. Muito obrigado. Meus amigos, o que nós ouvimos aqui é realmente assim, ó, muito simples e é uma palavrinha só: união. União. Eu sou assim. Não, espera aí. Eu sou assim mesmo. A emoção sobe, mas a emoção passa e eu falo, tá? Não se preocupem, eu sou assim, tá? Assim, ó. O que nós fizemos? 15 dias de trabalho, né? Cada um de vocês atendeu o nosso convite, o nosso chamamento. Quantos de vocês cancelaram a programação particular de vocês, suspenderam outros compromissos e estão aqui? Por quê? Porque acharam que a luta pelo nosso plano de saúde é uma luta importante que vale a pena ser travada. Esse foi o primeiro passo, só o primeiro passo.
Esse movimento começa agora. E nós vamos precisar muito do apoio de todos. Essa união que nós vimos aqui hoje, ela tem que continuar nos próximos dias, ela tem que crescer. Nós temos que partir para um movimento organizado, com a presença e a participação de todas as entidades que hoje estiveram aqui, para a gente organizar e levar à frente essa defesa dos nossos planos de saúde e da nossa qualidade de vida. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Juliano, mais uma vez. Obrigado a todos. E só o início, como foi dito aqui. Obrigado, pessoal. Vamos tomar um coffee break.